Desde o início da humanidade, uma das maiores angústias que o ser humano carrega é o que acontece depois que o coração para de bater. Em cada civilização, em cada fé, há sempre uma cena recorrente, o momento em que a alma é julgada. Egípcios, gregos, cristãos, budistas. Todos imaginaram de alguma forma o tribunal do além, onde cada gesto, pensamento e omissão seria pesado com precisão divina. Mas o que essa ideia revela sobre nós mesmos? Por que precisamos acreditar que há um julgamento depois da morte? E será que essa ansiedade moldou nossa moral, nossas leis e até nossos medos mais íntimos? Hoje, vamos explorar a ansiedade do julgamento após a morte. Uma viagem pela história, pela filosofia e pela psicologia do medo mais antigo que existe, o de ser condenado. Se você gosta de mergulhar em histórias antigas e reflexões sobre o que nos torna humanos, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar essa jornada. No Antigo Egito, a vida não terminava com a morte, apenas mudava de forma. O corpo podia apodrecer, mas o Ka, a força vital, continuava existindo em outro plano. Essa convicção moldava todo o cotidiano egípcio, das construções colossais das pirâmides às orações sussurradas nas casas mais simples. Por trás de toda essa espiritualidade, havia uma ideia que dominava o imaginário coletivo: o julgamento da alma. Nenhum ser humano, por mais poderoso que fosse, escaparia do tribunal de Osíris. Segundo o livro dos mortos, quando alguém morria, sua alma atravessava os portões do além e era conduzida à sala das duas verdades. Lá diante de Osíris, o deus da ressurreição, e de 42 juízes divinos, o coração do falecido era colocado sobre uma balança. No outro prato repousava a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração, símbolo das intenções e da consciência, fosse mais leve que a pena, a alma era considerada pura e recebia a vida eterna nos campos de juncos. Mas se fosse mais pesado, carregado de culpa e falsidade, era devorado por Amit, o monstro híbrido de crocodilo, leão e hipopótamo, a destruição total, sem chance de renascimento. Essa imagem era poderosa. A ideia de que o coração podia trair o indivíduo, revelando suas faltas secretas, criava um senso constante de vigilância interior. Os egípcios acreditavam que, mesmo que ninguém visse um crime, o coração o lembraria no além. Assim, a religião funcionava também como uma forma de controle psicológico. A moral não era imposta apenas por leis humanas, mas por um medo invisível de ser desmascarado após a morte. O julgamento divino era o espelho do julgamento interno, e o medo de ter o coração pesado se tornava o combustível da ética cotidiana. Mas havia algo singular no pensamento egípcio. Diferente de outras culturas antigas, o Egito não via o pós-vida como um castigo inevitável. O julgamento era paradoxalmente um ato de esperança. O morto tinha a chance de se justificar diante dos deuses. No ritual conhecido como confissão negativa, a alma proclamava: não roubei, não menti, não matei, não causei dor. Era como uma declaração pública de pureza moral, uma tentativa de convencer o tribunal celestial de que havia vivido em harmonia com Ma'at, a ordem cósmica. Essa confissão não era apenas religiosa, era também psicológica. O ato de dizer não fiz simbolizava o desejo humano de se absolver, de se ver como alguém justo, digno de continuar existindo. No fundo, cada frase dessa antiga oração ecoava uma necessidade universal: ser perdoado por algo, nem que fosse por si mesmo. Enquanto os egípcios criavam um pós-vida luminoso e equilibrado, os povos da Mesopotâmia tinham uma visão muito mais sombria. Para os sumérios e babilônios, o submundo, do Kur, era um lugar cinzento, sem alegria,
onde todas as almas, boas ou más, tinham o mesmo destino. Não havia julgamento moral nem recompensa. A morte era uma condenação em si. Os espíritos vagavam na penumbra, alimentando-se de poeira, esquecidos pelos vivos. Essa ausência de justiça divina criava outro tipo de angústia, a de um mundo indiferente, sem sentido ou retribuição. Tal contraste entre as visões egípcia e mesopotâmica revela algo essencial sobre o desenvolvimento da consciência moral. O Egito foi um dos primeiros lugares onde o ser humano associou a moral à eternidade. Não bastava viver bem por conveniência. Era preciso viver bem, porque o universo todo observava. A ordem cósmica dependia do comportamento humano, e quebrar essa ordem era ameaçar o próprio equilíbrio da criação. Viver com o coração leve era participar da harmonia do cosmos. Essa concepção não ficou restrita à religião. Ela moldou o modo como os egípcios concebiam a política e a justiça. O faraó era visto como o guardião de Maat, aquele que mantinha o mundo em equilíbrio. Quando um governante era injusto, dizia-se que o próprio Egito adoecia. O Nilo deixava de fertilizar as margens, as colheitas falhavam, as doenças se espalhavam. O julgamento pós-morte era, portanto, uma extensão do julgamento que já existia em vida. O cosmos respondia às ações humanas. Há algo profundamente humano nessa necessidade de acreditar que o bem e o mal têm consequências. Talvez por isso, o mito da pesagem do coração tenha atravessado milênios. Ele transformou o medo da morte em uma pedagogia da conduta. Em vez de negar o fim, os egípcios o tornaram um espelho da própria vida. Quem vive em desequilíbrio, morre em desequilíbrio. Quem vive com leveza, encontra a eternidade. E enquanto o Nilo continuava a fluir, os templos a se erguer e os corações a serem mumificados, essa crença silenciosamente moldava o que entendemos hoje como moral. A noção de que o justo será recompensado e o injusto punido, mesmo depois da morte, começava ali, diante da balança de Osíris, no instante em que o coração tremia, prestes a revelar seu verdadeiro peso diante dos deuses. No entanto, essa não seria a última versão do julgamento das almas. Em outros cantos do mundo antigo, novos deuses, novos tribunais e novas formas de redenção começavam a nascer. E com eles, novas ansiedades sobre o que realmente acontece quando atravessamos o limite entre a vida e o além. Quando os gregos começaram a refletir sobre o destino das almas, já não bastava imaginar apenas um pós-vida sombrio. O mundo subterrâneo, o Hades, era uma realidade inevitável, mas o pensamento grego, sempre curioso e analítico, começou a preencher esse espaço com significado moral. Não se tratava mais apenas de morrer, mas de como se havia vivido. O julgamento das almas ganhava uma estrutura mais elaborada, mais filosófica, e se transformava numa verdadeira escola de ética. Segundo os mitos, todas as almas, ao deixarem o corpo, eram conduzidas por Hermes até as margens do rio Estige. Ali, o barqueiro Caronte as levava em sua canoa através das águas sombrias, desde que o morto tivesse uma moeda para pagar a travessia, o óbolo que os vivos colocavam sob a língua do falecido. Era o primeiro símbolo da passagem, a vida como uma dívida que precisava ser quitada. Do outro lado, os mortos chegavam ao tribunal do Hades, onde 3 juízes esperavam: Minos, Eaco e Radamanto, reis lendários que haviam sido justos em vida e, por isso, mereciam julgar os outros. Minos presidia o tribunal, decidindo os casos mais difíceis. Eaco julgava os europeus, Radamanto, os asiáticos. Suas sentenças determinavam o destino das almas. Aquelas que haviam vivido de forma nobre e justa eram enviadas aos Campos Elíseos, uma paisagem serena onde o tempo não corroía nada e os ventos eram suaves. As que haviam sido más e cruéis eram lançadas ao Tártaro,
um abismo onde as almas sofriam punições eternas, proporcionais às suas faltas. Entre esses extremos ficava o vasto Hades, um lugar neutro, onde a maioria das almas simplesmente vagava, não abençoada, mas tampouco condenada. Nessa cosmologia, o julgamento tinha uma dimensão nova. Ele não dependia apenas dos deuses, mas do caráter humano. Era o início de uma moral baseada na conduta e não apenas no ritual. O destino da alma tornava-se um espelho do próprio comportamento. E isso fascinou profundamente os filósofos. Platão, em especial, transformou esse mito em uma poderosa metáfora moral. No diálogo Fédon, ele descreve a morte como uma libertação da alma, que, ao se separar do corpo, mostra sua verdadeira pureza, ou sua corrupção. Já em Gorgias e República, Platão narra o mito de um guerreiro que morre em batalha, visita o além e retorna à vida para contar o que viu. Lá, ele presencia o julgamento das almas, os justos subindo aos céus, os ímpios descendo ao submundo para expiar seus crimes. Depois de 1000 anos, as almas podem escolher uma nova vida, mas a escolha depende do aprendizado moral que adquiriram. Essa história não era apenas mito. Platão a usava como advertência ética. Quem vive sem reflexão se condena a repetir os mesmos erros. O verdadeiro julgamento não acontece após a morte, mas dentro da própria consciência, que se prepara ou se destrói por meio das escolhas cotidianas. Viver bem era, portanto, um exercício de purificação, uma forma de deixar a alma leve, próxima da ordem divina. O filósofo via o corpo como uma prisão da alma. As paixões, os desejos, a ganância e a vaidade eram pesos que a arrastavam para baixo. Somente pela razão e pelo autoconhecimento seria possível purificá-la. O mito do julgamento se tornava, assim, uma pedagogia moral. A filosofia como um treino para morrer bem. Isto é, para chegar ao tribunal dos deuses com o coração equilibrado e a mente em paz. Essa ideia ecoava em toda a cultura grega. Poetas e dramaturgos reforçavam o valor da moderação e do equilíbrio. Os deuses puniam a híbris, a arrogância, o excesso, a falta de medida. E o castigo não era apenas físico, mas também espiritual. A alma orgulhosa seria pesada e afundaria no Tártaro. A alma prudente, harmoniosa, ascenderia aos campos elíseos. Era a tradução mitológica do ideal ético da Grécia, a areté, a virtude. Os romanos herdaram e adaptaram essa visão. Para eles, o pós-vida não era tanto um mistério quanto um prolongamento da ordem moral da terra. O Dii Manes, os deuses dos mortos, eram honrados como guardiões da memória familiar. A justiça divina se tornava um reflexo da justiça humana. Cícero e Sêneca, inspirados por Platão e pelos estoicos, viam o julgamento após a morte como uma metáfora da própria consciência. A alma virtuosa não teme o além, porque já vive em conformidade com a razão universal, o Logos. Com o tempo, essa visão se expandiu para além da religião. Tornou-se filosofia, tornou-se psicologia. O medo do Tártaro transformou-se em uma inquietação interna. O medo de decepcionar a si mesmo, de não estar à altura da própria razão. Assim, o tribunal dos deuses começou a se transferir lentamente para dentro do ser humano. A ideia de julgamento, que antes vinha de fora, de deuses, monstros e destinos fixos, começava a se interiorizar. O verdadeiro inferno não estava mais no submundo, mas no desequilíbrio da alma. O verdadeiro paraíso, na serenidade que nasce de uma vida justa e consciente. A filosofia grega, com sua busca pela verdade e pela harmonia, substituiu o medo pelo autodomínio, a punição pela aprendizagem. Ainda assim, a imagem do tribunal não desapareceu. Ela continuou a assombrar e inspirar o imaginário humano. Porque, no fundo, os gregos ensinaram que nenhum homem escapa de ser julgado. Se não por deuses, então pela própria alma.
E foi com essa herança que o mundo antigo preparou o terreno para uma das ideias mais poderosas e duradouras da história: o juízo final, que nasceria séculos depois nas tradições judaica e cristã, onde o tribunal do além se tornaria absoluto e eterno. A crença no julgamento após a morte ganha uma nova dimensão quando chega ao mundo judaico-cristão. Se entre egípcios e gregos a alma ainda podia se justificar ou purificar, nas tradições bíblicas o dia do juízo torna-se absoluto. Não há negociações, nem reencarnações, nem tribunais intermediários. Há apenas um instante decisivo, o momento em que Deus separa, de uma vez por todas, os justos dos injustos, os que herdarão a vida eterna e os que serão lançados nas trevas. Essa visão tão poderosa e definitiva moldou não apenas a religião, mas o imaginário moral de todo o Ocidente. No Antigo Testamento, a ideia de julgamento começa de forma coletiva. Não é ainda o destino de cada alma individual que está em jogo, mas o destino de um povo inteiro. Quando Israel se afasta da lei divina, vem o castigo, o exílio, a fome, a guerra. Quando retorna à obediência, recebe a bênção. Deus é o juiz que vigia a história. Porém, com o passar do tempo, os profetas começam a anunciar algo maior. Um dia de Javé, em que toda a humanidade seria chamada a prestar contas. O livro de Daniel já descreve uma cena que prenuncia o tribunal celeste. Assentou-se o ancião de dias, o tribunal se instalou e os livros foram abertos. É o nascimento simbólico do julgamento final, o momento em que os atos humanos seriam registrados e pesados diante do Criador. O cristianismo herda e amplia essa imagem. No Novo Testamento, o juiz não é apenas Deus Pai, mas também Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para oferecer perdão, mas que voltará como juiz. O dia do juízo torna-se o eixo da nova fé. O Evangelho de Mateus descreve com intensidade quase cinematográfica, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas são os justos, que herdarão o reino preparado desde a criação do mundo. Os bodes são os injustos, enviados ao fogo eterno. Essa imagem do trono branco, rodeado de anjos, trombetas e livros celestiais, cristaliza uma das mais poderosas representações do medo e da esperança humanas. De um lado, a culpa, o temor de ter o nome apagado do livro da vida, de ser condenado à perdição eterna. De outro, a esperança, o consolo de que, apesar de toda dor e injustiça, haverá um acerto de contas final e que o sofrimento dos inocentes não será esquecido. O julgamento divino é, assim, tanto uma ameaça quanto uma promessa. Com o tempo, o imaginário cristão foi enriquecido por detalhes simbólicos. O paraíso, morada dos puros, o inferno, reino do castigo, e o purgatório, introduzido mais tarde como espaço de purificação temporária. Cada um desses lugares refletia uma dimensão psicológica profunda. O paraíso representava a reconciliação, a alma em harmonia com Deus. O inferno, a culpa transformada em tormento. O purgatório, a esperança de reparação. Assim, o além tornava-se o espelho do interior humano, uma topografia da consciência. Durante a Idade Média, essa cosmologia moral se tornou o coração da cultura europeia. Sermões, pinturas, catedrais e poemas giravam em torno da mesma cena, o julgamento das almas. A cada domingo, multidões ouviam os pregadores descreverem os tormentos reservados aos pecadores, rios de fogo, demônios de garras afiadas, gritos eternos. A intenção não era apenas assustar, mas educar pelo medo. O pavor do inferno mantinha a ordem moral e social. A arte medieval traduziu essa angústia com uma força impressionante.
Nas paredes das igrejas, há frescos como o Juízo Final de Giotto e o de Michelangelo, séculos mais tarde, mostravam Cristo no centro, imponente, enquanto anjos e demônios arrastavam as almas em direções opostas. O corpo humano, antes símbolo de beleza e vida, tornava-se palco de punições, queimado, retorcido, despedaçado. A mensagem era clara: não há neutralidade possível. Cada gesto, cada pensamento seria lembrado no último dia. Essa crença moldou profundamente o comportamento das pessoas. O medo do julgamento eterno gerava uma vigilância constante sobre o próprio desejo. A confissão, a penitência, as indulgências, todos esses rituais nasceram como tentativas de aliviar o peso da culpa. A igreja se tornava, na prática, uma intermediária entre a alma e o tribunal divino. Obedecer às suas normas era garantir uma espécie de seguro espiritual. Essa estrutura deu à instituição um poder imenso sobre a vida e a morte, sobre a consciência e a moral de milhões. Mas o impacto não era apenas social. Havia também uma dimensão íntima, quase psicológica, nesse medo do juízo. O inferno não era apenas um lugar distante, mas uma sensação presente. O terror de ser julgado, de não ser digno, de estar eternamente separado do amor divino. Essa ansiedade, a de merecer ou não a salvação, alimentou séculos de espiritualidade, mas também de sofrimento. A culpa cristã, diferente da antiga culpa egípcia, não se resolvia com oferendas ou rituais. Era uma culpa interior, existencial, que exigia arrependimento e fé. No entanto, mesmo dentro dessa atmosfera de temor, o julgamento final trazia algo profundamente humano: a esperança de justiça. Se a vida terrena era cheia de desigualdades e crueldades, o dia do Senhor prometia um equilíbrio cósmico. Nenhuma lágrima seria em vão, nenhum crime ficaria impune. O tribunal divino era, ao mesmo tempo, o pesadelo dos poderosos e o consolo dos oprimidos. Com o passar dos séculos, essa crença se enraizou tanto que ultrapassou as fronteiras da religião. O medo de ser julgado por Deus, pela sociedade ou pela própria consciência tornou-se parte da identidade ocidental. E quando a fé começou a se enfraquecer, essa ansiedade não desapareceu, apenas mudou de forma. O tribunal divino cederia espaço a novos juízes, a razão, a história, a opinião pública. Mas o sentimento de estar sendo observado, avaliado e medido permaneceria o mesmo. E assim, quando a modernidade chegou, o velho medo do inferno se transformou. Já não se falava em fogo eterno, mas em culpa moral, vergonha pública e arrependimento psicológico. O julgamento final deixou de ser um evento futuro e tornou-se um estado de espírito permanente, o eco do mesmo medo ancestral de ser condenado, não por um Deus distante, mas por si mesmo. Com o nascer da modernidade, algo começou a se romper na alma humana. O céu, antes habitado por anjos, demônios e tronos de julgamento, foi lentamente esvaziado pela razão. O telescópio revelou um universo imenso, sem centro, sem trono, sem tribunal. A ciência explicava o que antes era mistério. A filosofia começava a suspeitar do que antes era fé. O medo do inferno, que por séculos havia moldado comportamentos e consciências, começou a perder o fôlego. Mas, curiosamente, o medo do julgamento não desapareceu, apenas mudou de rosto. O século XVII trouxe consigo o espírito da observação, do método, da prova. Galileu apontou seu telescópio para o céu e não encontrou o paraíso. Newton descreveu as leis do cosmos, sem precisar invocar anjos ou demônios. Aos poucos, o universo se tornava uma máquina, grandiosa, mas impessoal. E com isso, a ideia de um tribunal celeste começou a parecer uma metáfora arcaica, uma invenção humana para lidar com o medo do desconhecido.
O iluminismo, com sua fé na razão, proclamava: não precisamos mais de deuses para nos julgar, porque somos capazes de nos governar pela lógica e pela ética. No entanto, o que parecia libertação logo revelou uma nova prisão. O julgamento divino foi substituído por um tribunal invisível, o da consciência e o da sociedade. O homem moderno, livre de dogmas, passou a viver sob o olhar dos outros e sob o seu próprio olhar. O pecado deu lugar à culpa moral, o inferno, à vergonha. A salvação eterna foi trocada pela busca da reputação, da honra, da memória imaculada. O medo de ser condenado não acabou, apenas se transformou em algo mais sutil, mais íntimo. O filósofo Immanuel Kant percebeu esse deslocamento com clareza. Para ele, não era necessário temer um juiz celestial para agir moralmente. O julgamento estava dentro de cada um, na forma da razão prática, que nos obriga a reconhecer o dever. O imperativo moral kantiano age apenas segundo uma máxima, que possas querer que se torne uma lei universal. É, no fundo, um novo tipo de tribunal. A consciência se torna o juiz e a razão, o legislador. Não há céu nem inferno, mas há uma lei silenciosa gravada na mente, que pesa sobre os ombros do indivíduo tanto quanto qualquer punição divina. O medo de ser punido por Deus é substituído pelo medo de trair a própria humanidade. A culpa medieval se torna uma culpa racional, mas ainda assim, uma culpa. O homem moderno continua buscando absolvição. Agora, não por meio de confissões religiosas, mas através do comportamento ético, do cumprimento do dever, do reconhecimento público de que é um bom cidadão, uma pessoa correta. O tribunal, portanto, não desaparece. Ele apenas muda de endereço. Mas nem todos aceitaram essa transição com serenidade. Quando Nietzsche observa o século XIX, ele enxerga algo ainda mais profundo. A sombra do tribunal divino permanecendo mesmo após a morte de Deus. Para ele, a moral cristã não havia desaparecido, apenas se disfarçara em novas formas de obediência, de culpa e de medo. O homem moderno, dizia Nietzsche, matou Deus, mas continuava carregando dentro de si o peso da antiga servidão. Continuava julgando a si mesmo com os mesmos critérios herdados da religião. A moral se tornara uma arma invisível, um instrumento de domesticação. Nietzsche via o julgamento moral como uma forma de poder. Ao dividir o mundo entre bons e maus, a humanidade perpetuava um mecanismo de controle. O inferno não estava mais nas profundezas, mas no olhar dos outros, nas instituições, nas normas. A própria sociedade se tornava o novo tribunal. O que antes era teológico tornava-se político. O indivíduo passava a viver em constante vigilância, não mais pelo olhar de Deus, mas pelo olhar da opinião pública. Esse novo tipo de julgamento se intensificou com o avanço da modernidade. O iluminismo prometia liberdade, mas a liberdade vinha acompanhada de uma nova forma de ansiedade. O medo de errar diante da história. A posteridade substituiu o paraíso, a vergonha social, o inferno. Grandes pensadores e artistas começaram a temer não o castigo divino, mas o esquecimento. O julgamento passou a ocorrer não no fim dos tempos, mas todos os dias, nos salões, nas academias, nos jornais. A memória humana assumia o papel que antes era de Deus: recompensar os justos e punir os culpados. A moral moderna se tornava, assim, um espelho do antigo tribunal celeste, mas sem transcendência. A consciência moral de Kant, o olhar social criticado por Nietzsche e a razão científica do iluminismo criaram uma espécie de substituto secular do juízo final. Cada ação humana passou a ser observada, avaliada e registrada, não em livros sagrados, mas na história, na opinião dos outros e, cada vez mais, no próprio eu.
No fundo, a ciência e a filosofia não destruíram o medo do julgamento, apenas o tornaram mais interno, mais psicológico. A culpa deixou de vir do altar e passou a brotar do espelho. O homem não teme mais o fogo do inferno, mas a sensação de falhar consigo mesmo, de não deixar um legado digno, de ser esquecido ou desprezado. A modernidade libertou o homem dos deuses, mas não do peso da avaliação. A fé na razão e no progresso substituiu o medo da condenação pela exigência da perfeição. E como toda exigência, ela também julga. A alma moderna, que acreditava estar livre, continua se debatendo no mesmo dilema ancestral, o de precisar provar que merece existir, ainda que não haja mais ninguém no céu para pesar o seu coração. E enquanto o mundo avançava rumo à ciência, à liberdade e à técnica, uma nova forma de ansiedade começava a surgir. Menos religiosa, mais psicológica, mas igualmente inquietante. O tribunal invisível agora estava dentro da mente humana, e o veredito, embora silencioso, continuava a ecoar. Você é culpado. Quando Freud olhou para o ser humano, ele percebeu que o julgamento, mesmo sem deuses, continuava vivo, e talvez mais implacável do que nunca. Em sua teoria da mente, ele mostrou que dentro de cada pessoa existe um tribunal secreto, formado por vozes invisíveis que nos acusam, nos punem e nos fazem sentir culpa, mesmo quando ninguém mais sabe o que fizemos. Esse tribunal é o superego, a herança internalizada das figuras de autoridade, dos pais, da cultura, da moral. O castigo já não vem do céu, mas da própria psique. Freud descreve o superego como um juiz severo, nascido da tensão entre nossos desejos e as regras impostas pela sociedade. Ele observa, cobra e condena, muitas vezes de forma desproporcional. Mesmo quando o indivíduo tenta se libertar da moral religiosa, ela reaparece, disfarçada dentro da mente. O sentimento de culpa se torna algo quase fisiológico. Não precisa de um padre nem de um tribunal. Basta a consciência. É por isso que até o ateu pode sentir-se pecador. A religião pode morrer na crença, mas sobrevive na estrutura psicológica. A culpa inconsciente é, segundo Freud, uma das maiores fontes de sofrimento humano. Não se trata de culpa racional, que nasce de um erro concreto, mas de uma culpa difusa, um sentimento de dívida permanente. O ser humano moderno, herdeiro de milênios de moral, sente-se em falta simplesmente por existir, por desejar, por não corresponder ao ideal de perfeição que o superego impõe. O julgamento interno torna-se incessante, silencioso, impossível de satisfazer. Essa dinâmica se intensificou com o século XX, quando o sagrado deu lugar ao psicológico e o confessionário se transformou em consultório. O psicanalista substituiu o padre, mas o ritual era o mesmo. Falar, confessar, buscar absolvição. A diferença é que agora o perdão não vem de Deus, e sim da compreensão, ou do próprio insight. A alma moderna não teme o inferno, mas teme não estar à altura de si mesma. Esse medo de insuficiência é o novo rosto do julgamento. Ele aparece na necessidade constante de provar valor, de ser produtivo, admirado, relevante. O tribunal não é mais vertical, vindo do alto. É horizontal, formado pelos outros. O olhar da sociedade se tornou o novo olhar divino. Vivemos em meio a uma vigilância sutil, onde cada gesto, palavra ou silêncio pode ser interpretado, exposto, avaliado. A figura do juiz se multiplicou, está em cada comentário, em cada curtida, em cada ausência de aplauso. As redes sociais ampliaram esse fenômeno até o paroxismo. Elas são, de certo modo, o espelho digital do antigo juízo final. Todos se apresentam diante de uma plateia invisível, esperando aprovação e temendo a condenação. O cancelamento é a versão moderna da danação eterna, o exílio simbólico, a perda da reputação, o apagamento público.
Não há demônios, mas há algoritmos. Não há anjos, mas há seguidores que julgam, absolvem ou crucificam em questão de segundos. O medo da exposição tornou-se uma forma contemporânea de penitência. Vivemos na era da transparência compulsória, em que tudo é registrado, arquivado e lembrado. A sociedade não esquece, e, em certo sentido, é isso que mais a aproxima de Deus. A internet criou uma memória absoluta, um livro da vida digital, onde cada erro fica gravado. O julgamento não é mais final, mas permanente. Por isso, a ansiedade moderna é essencialmente moral. Mesmo sem religião, continuamos obcecados com a pureza, agora traduzida em termos éticos, ideológicos ou estéticos. Queremos ser vistos como bons, conscientes, coerentes. O ideal de santidade foi substituído pelo ideal de autenticidade. E quando falhamos, o castigo vem rápido, a vergonha pública, o isolamento, o autoexílio. A culpa religiosa virou culpa social. O inferno de fogo virou inferno de visibilidade. Ao mesmo tempo, esse tribunal invisível não é apenas opressor. Ele também revela um desejo profundo de conexão e aprovação. O ser humano sempre quis ser visto, reconhecido, lembrado. O julgamento dos deuses era também uma forma de não ser esquecido. Agora, o mesmo desejo se manifesta em curtidas e seguidores. A salvação moderna é a relevância. Ser ignorado é morrer. Porém, há uma diferença crucial. O tribunal dos deuses prometia justiça. O tribunal das redes promete apenas reação. No lugar da sabedoria divina, temos a impulsividade coletiva. No lugar da eternidade, o imediatismo. O medo do inferno exigia arrependimento. O medo do cancelamento exige silêncio. E assim, aos poucos, o espaço do diálogo se transforma em um campo de culpa e vigilância. Cada um vigiando o outro, todos julgando e sendo julgados. Sob essa nova ótica, o julgamento torna-se uma experiência existencial. É o medo de não ser suficiente para os outros, para si mesmo, para o tempo. A consciência é agora o último juiz, mas também o mais difícil de enganar. Aquele que se sente absolvido por todos ainda pode se condenar em silêncio, porque sabe que, no fundo, não há perdão quando o réu e o juiz habitam o mesmo corpo. Freud revelou a origem dessa tensão, mas foi a vida moderna que a transformou em rotina. Vivemos entre o desejo de ser aceitos e o pavor de ser rejeitados, entre a necessidade de mostrar quem somos e o medo de sermos julgados por isso. O tribunal do além se dissolveu no tribunal do agora, e sua sentença não é eterna, mas contínua, reavaliada a cada instante, a cada olhar, a cada clique. O homem moderno não teme mais o fogo do inferno, mas o frio do esquecimento. E assim, entre a culpa e a necessidade de aprovação, seguimos repetindo o mesmo gesto ancestral, tentando provar que merecemos continuar existindo, mesmo que ninguém mais pese nosso coração. Desde os tempos mais antigos, o ser humano vive sob o olhar de um tribunal invisível. Primeiro foi o dos deuses, Osíris pesando corações, Minos escutando almas, Cristo separando justos e pecadores. Depois vieram os filósofos, os moralistas, os psicanalistas. Todos, de alguma forma, falaram sobre o mesmo tema. O medo de sermos julgados, de sermos encontrados em falta, de não merecermos o amor, a salvação ou simplesmente o direito de existir em paz. Essa ansiedade milenar atravessou civilizações, religiões e ideologias. Mudaram os símbolos, mas a sensação permaneceu, a de que há algo em nós que precisa ser provado, reparado, redimido. O julgamento após a morte sempre foi mais do que uma crença metafísica. Ele é um espelho psicológico. Quando as antigas culturas imaginavam a alma diante dos deuses, elas estavam, sem perceber, descrevendo o próprio drama interior do homem diante de si mesmo. A pesagem do coração, o tribunal do Hades, o juízo final.
Todos esses cenários são representações simbólicas de uma pergunta que nunca deixou de ecoar dentro de nós: sou digno? Mesmo quando o mundo abandonou os templos e os sermões, essa pergunta continuou. O homem moderno que diz não acreditar em céu ou inferno ainda busca absolvição, só que em novos altares. A terapia, a fama, o sucesso, o amor romântico, o engajamento social, tudo se torna uma tentativa de ser salvo. Queremos ser reconhecidos como bons, compreendidos, aceitos. E esse desejo é tão poderoso quanto qualquer promessa de paraíso. O julgamento, portanto, não desapareceu, apenas se voltou para dentro. O inferno que antes ardia no além agora queima na consciência. A punição já não vem de fora, mas do sentimento de inadequação, da autocrítica constante, da voz interna que nunca se cala. E essa voz é herdeira de milênios de crenças. Ela traz dentro de si a memória de todos os deuses que já nos julgaram. Mesmo que não acreditemos mais neles, suas palavras ainda ressoam em nosso vocabulário emocional. Há, no entanto, um paradoxo nesse processo. Quanto mais tentamos eliminar o medo do julgamento, mais ele se reinventa. O ser humano parece precisar ser medido para sentir que existe. Sem o olhar do outro, divino ou humano, sentimos que nos dissolvemos. Precisamos ser vistos para nos reconhecer. É como se o sentido da vida dependesse de um testemunho, de alguém em algum lugar dizendo que nossa existência valeu a pena. E talvez seja por isso que criamos os deuses, e depois as redes. Ambos cumprem o mesmo papel, ser o espelho diante do qual tentamos provar que merecemos continuar. Mas existe uma diferença fundamental entre o julgamento e a compreensão. O primeiro divide, pesa, condena, o segundo acolhe. Ao longo da história, fomos educados a buscar o perdão fora, na divindade, na sociedade, nos outros. Esquecemos que o verdadeiro tribunal é interior e que o único juiz com poder de nos libertar somos nós mesmos. O perdão que mais nos falta não é o divino nem o social, é o próprio. Talvez o verdadeiro paraíso não esteja em um lugar, mas em um estado de consciência. Um instante em que conseguimos nos olhar com ternura, reconhecer nossos erros sem precisar nos destruir por causa deles. Quando deixamos de pedir absolvição ao mundo e passamos a oferecê-la a nós mesmos. Esse é o ponto em que a ansiedade se dissolve e o julgamento se transforma em compreensão. Há algo profundamente humano na tentativa de ser perdoado. Cada religião, cada filosofia, cada terapia é uma variação do mesmo impulso. Reconciliar-se consigo. O céu e o inferno, a culpa e a redenção, são metáforas dessa busca por equilíbrio entre o que fomos, o que somos e o que gostaríamos de ser. No fundo, todo julgamento é um diálogo inacabado entre o passado e o presente. O inferno, então, não é um lugar de fogo, mas o estado de quem não consegue se perdoar. É o aprisionamento no arrependimento, a repetição interminável da culpa. Já o paraíso é o contrário disso. É o instante em que aceitamos que errar faz parte da condição humana, que a imperfeição não é uma falha, mas uma forma de verdade. Quando paramos de lutar contra o que somos e passamos a cuidar de quem fomos, algo em nós se pacifica. Durante milênios tememos o juízo dos deuses, mas talvez o juízo mais severo seja o que carregamos por dentro. Vivemos tentando merecer o amor, o perdão, o descanso. E, no entanto, nada disso depende de tribunais celestes. Depende apenas da coragem de olhar para dentro com a mesma compaixão que sempre pedimos ao céu. No fim, o legado do julgamento após a morte é o espelho de nossa própria alma. Ele nos ensinou a refletir sobre as consequências de nossos atos, mas também nos deixou presos à culpa. A evolução humana talvez consista em aprender a conservar a responsabilidade, sem manter o medo, cultivar a ética, sem carregar a vergonha. E se, em vez de nos prepararmos para o julgamento final, aprendêssemos a nos absolver todos os dias, a aceitar nossa própria humanidade como algo digno, apesar das falhas,
Talvez esse fosse o verdadeiro sentido da salvação. Não escapar do fogo, mas acender uma luz interior que nos permita viver em paz com o que somos. Porque no fim de tudo, quando as vozes dos deuses, dos juízes e dos outros se calam, só resta uma voz, a nossa. E é dela que depende o veredito final,